encurvada, nunca mais. Querido, as dores da vida, as diversidades quando ela chega na porta da nossa casa, às vezes nós temos sentimentos, nós temos alma. Essas dores quer nos fazer o quê? Ficar encurvado. Você já tentou andar encurvado por um período? Por alguns metros, pelo menos 100 metros encurvado? Realmente encurvado? A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha uma enfermidade. Não era algo que ela teria que andar encurvada por apenas 15 dias, um mês, para uma recuperação de uma saúde. E quem já passou pela experiência de ter que ficar encurvado um pouquinho, nem que seja por uma cesárea, cesariano, né, fez uma cesárea, teve um filho, que você anda mais encurvado, você sabe do desconforto que é estar encurvado. Isso te suga muita força, muita energia, muita dor nas costas. E a palavra do Senhor em Lucas 13, 10, 17, eu queria que você ficasse aqui comigo. Você que está em casa, você que está aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra de hoje. Lucas 13, 10 ao 17 vai nos dizer aqui que certo sábado, Jesus ele estava na sinagoga, numa das sinagogas. E ali estava uma mulher com espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada de forma alguma ela podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente daquela sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado no sábado, ou venha para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem fazia isso com ela? A quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que lhe prendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por esse milagre? Queridos, o milagre do corpo físico, a cura do corpo físico, Deus pode abençoar a medicina. A medicina está aí para nos ajudar, para cuidar do nosso corpo, para a gente viver mais. Não é que a gente não deve procurar ajuda médica, a gente deve cuidar e seguir as orientações, porque Deus colocou homens aqui na terra também para estar nos orientando. Mas algumas enfermidades, seja da alma ou do espírito, vai depender de uma interferência divina. Diga assim, interferência divina. Depende de um olhar de Deus, do olhar de Jesus. E a palavra do Senhor me fala que essa mulher, ela ia na sinagoga, ela ia na igreja, ela ia no templo, ela ia. Todo sábado ela se arrumava e ia para a igreja. Era um costume dos judeus estarem celebrando a Deus ali no sábado.
Nós brasileiros, nós temos o costume de celebrar a Deus aonde? Que dia da semana? Domingo. Nós escolhemos domingo para dedicarmos com muita intensidade a Deus, de manhã, à tarde, à noite. Não que não dedicamos outros, mas esse dia nós paramos tudo, nós não trabalhamos, né? Ou, pelo menos, aliviamos os nossos trabalhos e tiramos um horário para podermos estarmos na presença do Senhor de forma significativa, de forma que a gente também tem comunhão com o corpo, com os nossos irmãos. E é tão bom, né, queridos, estarmos aqui nesse convívio. A gente não pode pegar, a gente não pode se tocar, mas é tão bom ver o rostinho de cada uma, de cada um. Isso traz alegria para o nosso coração. Essa mulher, ela ia para a igreja. Ela não era uma pessoa que não conhecia a palavra, que não ia a nenhuma igreja. Aos sábados, ela tinha expectativa de se arrumar e ir ao templo, de ir à sinagoga. Só que, ao percurso, imagine, querido, eu gosto de ler a Bíblia, e eu queria orientar você, mulher, principalmente você, mulher. Quando você for ler a Bíblia, mergulhe nela. Mergulhe naquela história, viva aquela história, aquela época. E eu lendo essa passagem, eu imaginei aquela mulher indo para a igreja como se fosse para a vida plena. Porque é a minha realidade que eu conheço. Eu me imaginei aquela mulher levantando cedo, se arrumando e pensando, opa, hoje é dia de ir para a igreja. Arrumou mais cedo ir para a igreja. Só que aquela mulher, ela era diferente das outras, não porque ela queria. Aquela mulher, ela não ficou encurvada de um dia para o outro. Ela foi se encurvando devagar. Um problema de coluna foi instalando, uma falta de saúde. E a cada dia que passava, essa mulher ia se encurvando mais. Mas ela deixou de ir congregar? Não, mesmo com a sua enfermidade. Daí, essa mulher se arrumou e ela, todo sábado, ia para a sinagoga. Então, imagine ela fazendo o percurso, amado, se fosse nos dias de hoje, vindo para a igreja. Você andar 100 metros encurvado, quem fez alguma cirurgia que precisa andar curvado, sabe como que é o peso que é nas costas. Parece que você está carregando um saco de cimento. Você não vê a hora de pegar alguma coisa e se aliviar um pouco da coluna. Aquela mulher não tinha carro para ela ir para o templo. O que eu achei interessante nessa mulher é que ela venceu o obstáculo. Será que eu tenho vencido o obstáculo para buscar a presença de Deus? Seja dentro da minha casa, seja indo ao templo. Naquela época a mulher podia ir ao templo. E ela foi andando ali encurvada. Um período difícil da sua vida, mas não foi apenas alguns dias. A palavra do Senhor fala que foi 18 anos, não foi 18 meses. 18 anos essa mulher andava encurvada e indo à sinagoga. Só que, durante o percurso que ela estava andando encurvada, essa mulher tinha muitas coisas que ela não podia fazer. Por exemplo, vestir uma roupa bonita. Como é que uma mulher totalmente encurvada tem prazer ou consegue olhar um vestido e falar, eu quero aquele vestido, eu quero aquela peça, vai dar certinho em mim? Não era qualquer coisa. Então, ela não tinha prazer. Ela não podia vestir uma roupa bonita, não podia fazer uma maquiagem legal, passar um batom. Porque ninguém ia ver o que estava de bonito nela. Ninguém ia ver uma maquiagem nela, porque ela não conseguia olhar direito para cima. Um olhar muito dificultado. Então, ela não podia, mas mesmo assim ela andava. O seu olhar era apenas para baixo. O que ela conseguia ver? Dificuldades, buracos. Você consegue ver buracos na sua vida? Circunstâncias ruins que aconteceram na sua vida e que de repente está te encurvando? Uma preocupação,
uma dor que de repente está te encurvando. Você está me ouvindo? Diz amém. Você está me entendendo? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, amados. Vocês estão tão caladinhos assim, me olhando, que eu estou ficando assustada. Acho que eu estou fazendo, né, André? Mas, queridos, eu quero que você viva a história. E essa mulher, ela ia para a sinagoga, mas ela via sempre as mesmas coisas. Quando a gente vem aqui para a vida plena, a gente vem descer na rua, você vê as mesmas casas, não é isso? Só que você tem um privilégio, olha para a direita, olha para a esquerda, vê quem está na frente, observa quem se dá para atravessar a rua, os perigos que vêm de trás. Essa mulher não podia fazer o que você faz. Ela via as mesmas coisas. E por ela estar naquela posição, ali encurvada, ela não conseguia olhar para cima. Ela não conseguia olhar para o alto. E essa mulher, sempre olhando para baixo, ela via as mesmas coisas, ela via os mesmos pés de pessoas que passavam por ela, ela não via rostos, ela via os pés, ela via da cintura para baixo, sempre olhando para baixo, sempre vendo os defeitos que tinha nas pessoas, era a percepção que ela tinha. Querido, uma pessoa que está ficando encurvada emocionalmente, ela sempre vai ver defeito nas pessoas, na caminhada de outras pessoas. Estão entendendo comigo? Essa mulher, ela estava andando para frente, mas não conseguia olhar para cima, não conseguia contemplar o rosto e só via buracos, pés, defeitos. Deus não quer que eu venha ficar encurvada emocionalmente, espiritualmente, vendo defeitos, vendo buracos, que às vezes outras pessoas causaram em mim, outras eu mesmo causei, outras eu mesmo salto sobre os buracos. Deus não me quer assim, desta forma, sempre olhando para baixo, sempre. Uma pessoa que olha para baixo o tempo todo, ela tem baixa estima. Essa mulher, com certeza, ela não tinha uma autoestima. Uma pessoa não bem resolvida emocionalmente, ela pode até estar em pé fisicamente, mas ela pode estar encurvada espiritualmente, encurvada emocionalmente. Às vezes, o físico, essa casinha aqui, está em pé, mas o espírito e a alma está encurvada, só vendo buracos e defeitos. Diga assim, misericórdia. Queridos, quando eu estou deformada em alguma área da minha vida, nós somos impedidos de ver as coisas boas. A deformidade daquela mulher impedia ela de ver as coisas boas ao seu redor, por causa da sua deformidade. Então diga assim, eu não posso ficar deformada, porque eu quero ver, eu quero contemplar o melhor da vida, o melhor daquilo que Deus tem para mim e para o outro também. Bom, pastor, o que eu aprendo então mais com esta deformidade desta mulher? Eu aprendo que ela caminhava para frente, mas olhando para baixo e para trás. Ela até caminhava, porque ela conseguiu chegar na sinagoga. E ela caminhava, não era para trás. Eu quero ir lá naquela sinagoga. E ela caminhava, ela até ia para frente. Ela até conseguia ir para frente, mas ela ia para frente olhando para baixo. E à medida que ela estava andando, olhando para baixo, automaticamente a sua visão estava jogada para trás.
trás. Você pode fazer uma experiência na sua casa, tá? Não precisa fazer aqui. Mas tente ficar lá na sua casa. Fala, deixa eu experimentar como é que é isso que a pastora falou. Ficar encurvada por um tempo e deixa eu ver para onde que a visão minha realmente vai. Confere para você ver. A visão do indivíduo vai para trás. A Bíblia destaca que havia um espírito de enfermidade na vida daquela mulher. Havia um espírito de enfermidade na vida dela. E aí no versículo 1, diz que tinha esse espírito que a mantinha doente. Mas no final do capítulo vai dizer que Satanás a mantinha presa. Quem que manteve presa essa mulher por 18 anos? Satanás. Satanás prendeu ela nessa enfermidade, de estar olhando para trás, de estar vendo defeitos, de não ver o melhor da vida, o melhor das coisas acontecendo ao seu redor. Por 18 anos. Essa mulher ia para a igreja, ela era piedosa. Ela ouvia a palavra do Senhor. Mas ela andava encurvada e não podia então se endireitar. Queridos, existem doenças que Satanás coloca sobre nós. Não é Deus. Satanás coloca sobre nós. E você pode estar me perguntando, pastora, mas ela ia para a sinagoga? E Satanás? A Bíblia fala que Satanás colocou esse espírito de enfermidade ao ponto de encurvá-la por 18 anos. Satanás entra dentro da igreja? Satanás tem poder de oprimir uma pessoa que diz frequentar a igreja, está constantemente na igreja e oprimir por tanto tempo? Sim, querido. O diabo entra dentro da igreja também. Fica te assistindo, fica nos assistindo. Porque essa mulher estava lá. E ela entrou, passou por todas as alas dos homens, as alas dos estrangeiros. Dentro da sinagoga dos judeus tem esse costume de separar. E ela ultrapassou tudo isso e sentou lá no lugar das mulheres. E ela sentou, só que aquela opressão, aquela enfermidade era tanta que ela tinha um desejo. Eu tenho um desejo de ser diferente. Você tem um desejo de ser diferente? Aquela mulher, ela tinha um desejo de ser diferente. E ela sentou ali. Quando ela sentou ali, para sua surpresa, Jesus estava na sinagoga. Jesus estava no templo. Só naquele dia a mulher pôde encontrar com Jesus. Você sabia que Jesus marcou um encontro com você hoje? Para tocar em você na deformidade que às vezes só você sabe que tem? Olhando para você, você está inteiro. Mas o Espírito Santo te visita do alto da cabeça aos pés, adentra dentro de você e vai mais no profundo das juntas e medulas. E sabe como que está o seu interior. Se está deformado com pensamentos, olhares, com culpa, com rejeição, com abandono. O Espírito Santo sabe. E Jesus veio através da igreja Vida Plena, da igreja que você serve. Jesus veio e quer ter um encontro com você também na sua casa, você que está me assistindo também. A palavra chega dentro do seu lar para te libertar também das deformidades. E essa mulher, ela entrou na sinagoga e ela teve um encontro ali com Jesus. Ela teve, para sua surpresa, Jesus estava lá. Talvez ela entrou tantas vezes e não sentiu nada. Igual alguns falam, eu vou na igreja, não senti nada. Nada aconteceu na minha vida. Minha vida continua 18 anos do mesmo jeito, mudou nada, estou na mesma luta, na mesma perseguição. Querido, o que está te encurvando durante tanto tempo? Esta mulher, ela sentou lá e Jesus começou a falar. Interessante que quando Jesus começou a falar com aquela mulher, com aquela multidão,
Era uma multidão que estava ali na sinagoga. Aquela mulher não podia ver o rosto de Jesus, mas ela estava ali. A sua visão não podia contemplar ele, mas ela tinha ouvidos. Diga assim: ainda que eu tenha perdido a minha visão, eu tenho audição. Visão espiritual, querido. Muitos estão dentro de igrejas e têm perdido a visão espiritual. Mas você tem audição. E a palavra do Senhor me fala que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sou igreja, você é igreja. Você é corpo dele. E ele fala: ouça o que o Espírito diz à igreja. Querida, aquela mulher que perdeu, não podia ver, mas ela podia ouvir a voz de Jesus. E quando Jesus começou a falar, ela começou a ter um impacto dentro do seu coração. Você só tem um impacto na sua vida, na sua deformidade, quando você consegue ouvir a voz de Deus. Quando você consegue ouvir a voz de Deus. Muitos ouvem tantos barulhos aqui de fora, tantas distrações, mas não ouvem a voz de Deus. E Deus nos convida a sararmos das deformidades físicas e espirituais, para que nós possamos nos levantar e sermos agentes de cura na vida de outras pessoas. Aquela mulher ouviu ali então a voz de Jesus. Ela escutou a sua voz, ouviu e escutou. Porque tem gente que ouve você falando, você aconselhando. Ah, eu sei, mas não escuta. Não coloca em prática. Essa mulher, ela ouviu e escutou a sua voz. E o seu coração tocou. E de repente ela pensou: valeu a pena. Eu venho aqui todo sábado, nunca nada aconteceu comigo. Mas valeu a pena o meu sacrifício de vir emborcada, cansada, talvez parando pelo caminho. Mas o que eu acho interessante é que nessa mulher, com todas as suas feridas da vida, com todo esse demônio oprimindo ela, deixando encurvado, ela nunca deixou de ir para a sinagoga. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Ela ouviu a voz do Senhor, porque a voz do Senhor, quando Ele fala, a palavra do Senhor em Salmos 29, a partir do versículo 4, vai falar o seguinte: que a voz do Senhor, ela é majestosa. A voz do Senhor, ela faz tremer o deserto. Quantas vezes Deus te deu um start e você tremeu toda? E você tremeu todo? Deus tentando falar com você para você ouvir a sua voz. Mas às vezes nós tampamos, queremos colocar um capacete para não ouvir. Mas a voz dele é que nos dá direcionamento. A voz dele que nos dá livramento. A voz dele é que nos cura. A voz dele, com a voz dele, o comando da sua voz, nós podemos nos levantar. Essa mulher ouviu a voz de Jesus. E o seu coração se conectou com Jesus. Ela tinha um desejo de ver o rosto das pessoas, o rosto de Jesus. Mas Jesus também queria ver o rosto dela. Diga assim: Jesus quer ver o meu rosto. Jesus também quer ver o seu rosto. Em Cânticos, Cantares, né? Tem um versículo, no capítulo 2, verso 10, diz assim: levanta-se, querida minha, e venha comigo. Mostra-me teu rosto. Deixa-me ouvir a tua voz. Querido, Deus quer ver o seu rosto. Você é a querida. Você é o querido dele. E ele diz: ei, levanta. O que está te encurvando? Levanta, querido meu. Levanta, querida minha. Levanta e venha comigo. Mostra-me teu rosto. Deixa eu ouvir a tua voz, o teu clamor. Deixa eu ouvir a tua oração. Deixa eu ouvir a tua dor. Jesus viu ela.
Jesus viu o estado que ela estava. E Jesus queria endireitar a vida dela. Jesus viu o estado dela e queria endireitar a vida dela. Quer ser notado por Jesus? Quer? Quer ser notado por Jesus? Então conecte o seu coração ao dele. Busque o olhar de Jesus. Porque Jesus olhou para ela, viu a situação dela. Por que ele olhou para ela e viu a situação dela? Porque o coração se conectou. O coração daquela mulher se conectou com o de Jesus. Não busque Jesus apenas olhando nas suas mãos. É porque eu quero comprar minha casa, é porque eu quero trocar de carro, porque eu quero a minha cura, porque eu quero um trabalho, porque eu quero isso. Aquilo que Jesus pode me dar com as suas mãos. Não busque Jesus pelas suas mãos. Busque olhar não nas mãos dele, porque você sabe que tem mãos para te abençoar. E é ele que abre porta, é ele que fecha a porta. Busque Jesus, mas desencurve olhando para o alto, olhando para a sua face, olhando para o seu rosto, olhando para os seus olhos. Porque quando você consegue, pela visão da fé, olhar nos olhos de Jesus, aquele olhar te constrange. O olhar de Jesus te comove. O olhar de Jesus te transforma. Muitos querem Jesus, mas querem Jesus só daqui para baixo. Porque daqui para baixo está as mãos dele e está os pés dele. As mãos para abençoar e os pés para poder andar com você. Mas não quer buscar a face. O olhar que transforma, o olhar que ama. Diga assim: eu quero receber o amor do Senhor todos os dias. Eu quero olhar para Ele e que Ele me endireite. Queridos, até hoje, Jesus quer endireitar vidas. Jesus quer nos endireitar. E Jesus pega e chama aquela mulher. No meio de tanta gente na sinagoga, o olhar de Jesus encontra com o dela. E ele fala: vem, filha, levanta, venha. E aquela mulher veio. Ela não se importou de ser exposta. Tem tanta gente que você não pode falar nada, fazer nada, porque tem medo de ser exposto. Sou sensível, me chamou, me expôs. Não gostei do que fez comigo. Essa mulher, por ter baixa estima, ela poderia pensar assim: todo mundo agora vai olhar para mim mais ainda. Agora sim todo mundo vai me ver. Mas não. Ela veio à frente. E Jesus disse o que para ela? Mulher, você está livre da sua doença. Jesus sabia quanto tempo estava possessa aquela mulher. Ele sabia da situação dela. Porque tinha já tanto tempo que ela ia no templo. O pai não conhece a deformidade do filho? E Jesus, o Filho de Deus, o nosso pai, conhecia o íntimo daquela mulher. E Jesus sabia que tinha 18 anos que ela estava sofrendo daquela deformidade. E ele fala para ela: mulher, você está livre da sua doença. Então agora ela podia endireitar-se. Parar de olhar para baixo. Parar de olhar para trás. E agora ela podia contemplar o rosto, os olhos de Jesus. Jesus quer que todos os dias, quando o sol raia, quando a lua chega, você encontre Ele no meio da noite e no meio do dia. Não só encontrando as suas mãos, mas encontrando o seu rosto, encontrando o seu olhar, encontrando o seu abraço. Quer ser abraçado por Jesus dia e noite? Amém? Amém. Glória a Deus. Você acha, queridos, querida, quero que você reflita comigo aqui agora. Você acha que hoje não tem pessoa dentro da igreja e fora da igreja que está possessa desse espírito?
encurvado, olhando para trás, baixa estima, sentimento de abandono, rejeição, medo, insegurança, sentimento de desvalia. Eu não estou valendo nada. Será que existe pessoas que frequentam a igreja, cresceram na igreja, envelheceram na igreja, permanecem na igreja, dentro e fora da igreja, com esse sentimento de deformidade? Será? Essas pessoas que têm deformidade na sua alma, sempre está olhando para baixo e sempre está olhando para trás. O que fizeram comigo, a injustiça que aconteceu, sempre ele tem alguma coisa se desmerecendo ou se colocando no sentimento de desvalia. Essas pessoas que estão com deformidade, elas têm o pior das pessoas. Só veem coisas negativas das pessoas, defeitos. Só vê falhas, não vê ponto positivo. Vê deformidade nas outras pessoas. E quando eu estava estudando essa palavra, me veio na mente o seguinte: existem pessoas que é como corvo e existem pessoas que é como pombo. Corvo é o urubu. Pombo, interessante que o Espírito Santo ele vem em forma de pombo sobre Jesus. Limpo, branquinho, pureza. Mas tem pessoas que pela sua deformidade da alma, do espírito, essas pessoas estão como corvo. Como assim, pastora? Corvo, ele gosta de carne podre. Noé, quando soltou o primeiro, ele soltou um corvo. E o corvo voou. A pomba também voou. Mas a pomba voltou. Porque a pomba, ela não pousa no mesmo lugar que o corvo pousa. O corvo, quando Noé soltou ele para voar, ele voou. E ó, tchau, Noé, fui. Não voltou, porque ele achou podridão para ficar lá. Ele se alimenta de podridão. Deus não quer que eu venha ser como o corvo, me alimentando de mazelas, de dores, de injustiça, do que aconteceu comigo, de passado, de olhar para baixo. Deus quer que eu seja como uma pomba. E que volte ao Pai. Que venha estar aonde? No lugar limpo. Tem pessoas como o corvo que vive procurando defeito o tempo todo, que não glorifica a Deus. Tem prazer de difamar a vida do outro. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu Beltrano? E a filha do ciclano? Defeito, aquela coisa feia. Querido, nós somos corvos ou somos pombos? Tem pessoas que têm prazer de listar as coisas negativas do outro. Você viu só? Na família, na igreja, que nós somos a grande família. Tem pessoas que não têm prazer nas virtudes, não têm prazer na alegria do outro. Tem pessoas que só analisam tudo, mas de forma negativa. Fica analisando tudo. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Querido, saia da posição de corvo. Deus nos quer numa posição de pombos. E quando eu estou nesse lugar de ficar analisando, julgando, tendo prazer em difamar pessoas, procurando defeito em tudo, pondo defeito em tudo, querido, isso é uma enfermidade que leva você a ficar encurvado. Isso é uma enfermidade que leva você a ficar encurvado, que não deixa você olhar para frente. Você até caminha, mas não anda para frente, não tem muita prosperidade. Deus quer te abençoar em todas as áreas. Deus quer me abençoar em todas as áreas. Daí, muitas pessoas murmuram, falam mal dos seus pais, põem defeito nos seus pais. Querido, você também não vai ser pai perfeito e nem mãe perfeita. Vai chegar o seu dia. Você está na fila. Quem não é pai e mãe ainda. Não existe mãe perfeita e pai perfeito. E quantos de nós pomos defeito nos nossos pais?
põe defeito na mãe, situação não resolvida com o pai, situação não resolvida com a mãe, e falam mal, murmuram, pecado da murmuração. Deus não é doido de ter te plantado nesta família. Quando você não ama a sua família, que você fala mal da sua família, mal do seu pai, mal da sua mãe, você está falando mal do Criador, porque Ele te projetou nesta família e Ele não foi doido de te colocar no lugar errado. Ele te colocou no lugar certo. Tem muita gente que fala mal de autoridades constituídas. Brasil! Querido, você não precisa amar o presidente, o governador, o prefeito, mas siga aquilo que a Bíblia manda você fazer. O que a Bíblia manda você fazer? Orai pelos governadores. Se eles estão fazendo coisa errada, eles vão chegar um dia, todo joelho, reis e governos, e eu também vou dobrar meu joelhinho diante de Deus, e nós vamos prestar conta de tudo, todos os nossos atos, todas as nossas palavras. E daí nós nos rebeliamos contra tudo, todos. Contra autoridades constituídas. Não é o que eu queria. Não é o que eu achei que era melhor. Mas Deus permitiu essa pessoa estar nesse lugar. Porque Ele tem o controle da vida e da morte. Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus manda. Se você ler Bíblia, você vai ver que a Bíblia manda eu e você orar pelos nossos governantes. E se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando contra Deus. E aí a gente não ora e a consequência vem em cima de quem? De nós. Porque alguém está administrando. Mas como nós estamos orando? Não, nós estamos só deformados, só olhando para baixo, só orando para o buraco que o Brasil está. Mas espera lá, vamos nos desencurvar? Vamos fazer o que a Bíblia fala para mim fazer? Orai pela paz de Israel, de Jerusalém. E Israel de Deus é Brasil também. Nós temos que orar pelo Brasil. O pastor hoje fez isso aqui de manhã, né? Nós temos também nos livrar da deformidade também, de falarmos mal de qualquer tipo de autoridades, até mesmo autoridades eclesiásticas. Queridos, não tem pastores perfeitos, pastoras perfeitos, líderes perfeitos. Em nenhuma igreja você vai achar perfeição. Se você achar uma perfeita, não entre lá, porque você pode estragar a perfeição. Uau! Se você achar uma igreja perfeita, não entre lá, porque você é imperfeito e você vai estragar essa igreja. Diga comigo, uau! Não existe igreja perfeita, até porque somos uma igreja composta de pessoas imperfeitas. E tanta gente fala mal de autoridades governamentais e de autoridades espirituais. Não concordo com isso. Viu lá o que fez? O líder de célula, o pastor aquilo outro, a pastora aquilo outro. A líder de célula, a esposa do pastor, do líder de célula, que lá, você viu? Querido, não fale mal de autoridades constituídas por Deus. Deus levanta homens e abate homens. É Ele que levanta, é Ele que bate. Porque quem tem esse tipo de atitude traz maldição para a sua vida, fica encurvado na sua vida. E Deus não quer que você fique encurvado. Não abra porta no mundo espiritual. E quando eu falo, eu abro porta no mundo espiritual. Eu murmuro, eu peco contra meus pais, contra as autoridades governamentais, contra as autoridades eclesiásticas. Daí eu tenho a minha vida travada. E é Deus que fala com o anjo da igreja. Apocalipse vai falar ao anjo da igreja, escreve. Deus fala. E muitas das vezes nós nos levantamos, nós falamos. Ele fala, não faço nada não. Às vezes ficamos indiferentes. A indiferença também é um comportamento não verbal. E isso traz maldição para mim. Você abre portas no mundo espiritual, passa por problemas físicos, doenças físicas, passa por problemas financeiros e passa por problemas no relacionamento. Quem abriu essa porta? Às vezes foi eu mesmo. E aí, ore por mim, faça por mim. Não, é você que tem que orar, ir lá e fechar essa porta, porque é você que tem a chave. Então, nesta noite eu quero orientar você. Se você tinha
na hora da sua ira, né? Mas a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Na hora da sua ira, você falou mal dos nossos governantes. Não fale mais. Faz um compromisso com Deus. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, não era aquilo que eu queria, mas tem misericórdia de mim, porque eu sou brasileira, eu moro dentro do Brasil. Querido, Brasil é uma nação linda, abençoada por Deus. E interessante, quem está fora, quando a coisa pega lá, eles vão embora correndo para o Brasil. Chega aqui, beija até o chão. Mas quando vai embora, fala mal do nosso Brasil. Mas Brasil é uma terra linda, uma terra tropical. E nós do Centro-Oeste, melhor ainda, não tem tsunami para nós. Amém, queridos? A praia não vai chegar aqui. Deus tem um negocinho especial com os goianos. Nós temos a praia do Araguaia. Está mais perto de nós, né? Deus tem um negocinho especial com os goianos. Queridos, vamos agradecer por sermos brasileiros, por sermos goianos, por nascer na família certa, por estar na igreja certa. A igreja que você ama. Vamos agradecer todos os dias ao Senhor. Vamos falar coisas boas, porque Provérbios, eu amo Salmo e Provérbios. Provérbios fala assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Querido, como nós estamos usando a nossa língua, depois é nós que vamos comer do fruto. Se eu falo mal do Brasil, eu vou comer do fruto. Se eu falo mal da minha igreja, eu vou comer do fruto. Se eu falo mal da minha família, eu vou comer do fruto. Se eu falo mal do meu pai e da minha mãe, eu vou comer do fruto. Nós que comemos do fruto. E às vezes o fruto está podre. Mas por quê? Porque foi nós que falamos. E aí a palavra do Senhor em Provérbios fala: a conversa do tolo é uma desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A palavra do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Querido, nós temos que decidir: Senhor, eu não quero nada me encurvando. Se for preciso de perdoar pessoas, eu quero perdoar pessoas. Se for preciso de eu voltar e resolver algumas coisas do meu passado, eu quero resolver as coisas do meu passado. Mas eu não quero ficar na situação que eu estou. Eu quero te convidar a ficar de pé. Desencurve. Não veja só defeito. Comece a ver qualidades. Comece a ver qualidades dentro da sua casa. Comece a ver qualidades dentro da sua igreja. Comece a ver qualidade entre os seus irmãos. Comece a ver qualidades na sua sogra. Difícil, né? Comece a ver qualidades na sua sogra. Porque ela que foi que gerou esse homem que você casou. E você fala: esse homem não presta, mas você foi lá e pegou dela. Amém, querido? Se esse homem não presta, você foi lá e pegou, era dela, estava com ela. Agora, querido, comece a agradecer a Deus pela sogra que Ele te deu. E fala: Senhor, faz dela uma parceira comigo de oração, para me ajudar a orar por esse homem que nesse momento está tão tribuloso na minha vida. Mas eu escolhi ele para ser o homem da minha vida, a mulher da minha vida. E você vai ver a revolução que Deus vai fazendo na sua vida. Por quê? Porque você vai estar mudando, você vai estar desencurvando. Amém?